Existe um tipo de risco que quase ninguém coloca na planilha. Ele não aparece no extrato. Não tem ticker, não tem cotação. Mas ele consegue fazer o investidor disciplinado virar impossível em questões de minutos. Esse risco tem um nome que virou moda, mas é antigo como no mercado. O FOMO, o medo de ficar de fora. E o jeito mais perigoso do FOMO não é quando ele grita, é quando ele sussurra. Quando ele te convence de que você está sendo racional, só está aproveitando uma oportunidade. E é exatamente assim que muita gente compra caro, concentra demais, assume risco errado e chama isso de visão. Hoje eu quero te mostrar uma coisa simples, mas desconfortável. O FOMO não é um sentimento, ele é um mecanismo de decisão. E quando você não reconhece o mecanismo, você vira refém dele. Agora, se você quer construir renda passiva de verdade, isso aqui é inegociável. Porque renda passiva não é só o produto, não é só o ativo, é processo e repetição. É disciplina quando ninguém está vendo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te dar um jeito muito prático de identificar quando você está prestes a entrar numa decisão por ansiedade e não por estratégia. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a investir com mais clareza, já deixa o like. Isso faz o YouTube entender que vale a pena entregar esse vídeo para mais gente que também está tentando investir do jeito certo, mas sem cair na armadilha emocional. Agora vamos lá. A psicologia da escassez funciona como uma lógica específica. Ela não te promete ganho, ela te ameaça com perda. E quase sempre não é a perda de dinheiro que dói primeiro, é a perda simbólica. A perda de pertencimento. A perda de status, a perda daquela sensação, eu estou dentro do jogo? Porque o medo de ficar de fora, na prática, raramente é, eu vou perder a alta. É, todo mundo vai ganhar e eu vou ser o único que ficou para trás. E isso é poderoso, porque mexe com identidade. Você deixa de pensar em patrimônio e começa a pensar em uma posição social. Você não quer só ganhar, você quer não parecer lento, você quer não parecer desinformado. Você quer não ser o cara que não entendeu o que era óbvio. E aqui está a parte que muda tudo. No mercado, a escassez quase nunca é real. Ela é percebida. E a escassez percebida cria urgência. Urgência reduz nuance. Urgência reduz análise. Urgência faz você trocar o planejamento por um impulso que parece inteligente, mas é só pressa como justificativa bonita. Repara como o FOMO normalmente nasce. Quase nunca nasce de uma análise fria do ativo. Ele nasce do contexto. Um amigo que manda um print, um grupo que só fala disso, um vídeo com convicção alta e dúvida baixa, um argumento simples, redondo, que cabe no Stories. E narrativa simples é o combustível perfeito para a decisão ruim. Gravou? Volta o vídeo. Vou falar de novo. Narrativa simples é o combustível perfeito para a decisão ruim, porque ela te entrega uma certeza que você não construiu. Você não está comprando um ativo, você está comprando uma história. E história geralmente vem com um veneno pequeno, quase infantil, mas extremamente eficaz. Você ainda dá tempo. Quando você escuta isso, o seu cérebro traduz assim: se eu não entrar, eu vou pagar com arrependimento. E tem uma diferença brutal entre arrependimento e risco. Risco é financeiro, arrependimento é emocional. E o investidor que tenta eliminar arrependimento costuma fazer escolhas caras. Agora, vamos dar nome ao mecanismo. O gatilho central do FOMO é a mentalidade da manada, e não do sentimento de chamar ninguém de burro. A manada é um atalho humano. Se muita gente está indo para um lado, o cérebro interpreta que existe segurança ali. É instinto. O problema é que no mercado, muitas vezes esse lado seguro já não está no preço. O preço sobe, a alta vira a prova vira narrativa, e a narrativa vira coragem. E aí a pessoa entra não porque entendeu, ela entra porque ficou insuportável ficar de fora. E o ciclo costuma ser cruel, porque o mesmo mecanismo que empurra para dentro impede de sair. Sair significa admitir que você não tinha tese. Significa aceitar que você foi guiado pelo ambiente e quase ninguém quer olhar para isso. Então a pessoa racionaliza, ela chama pressa de estratégia, concentração de convicção, teimosia de longo prazo. E é aí que o FOMO começa a correr patrimônio de forma silenciosa. Você não perde só quando o preço cai, você perde quando o seu processo quebra. E o processo quebrado é risco multiplicado. Então deixa eu te dar uma régua prática que eu uso no dia a dia. Existe diferença entre oportunidade e ansiedade disfarçada. Oportunidade aguenta a pergunta:
Ansiedade não aguenta a pergunta. Oportunidade melhora quando você coloca luz. Ansiedade pede velocidade. Então, quando você sentir vontade de agir rápido, faz um teste simples. Pergunta assim: se ninguém soubesse que eu comprei isso, eu ainda compraria? Se a resposta for não sei, cuidado, porque talvez você esteja investindo para o seu ego, não para o seu patrimônio. E agora vem a parte mais útil. Como neutralizar isso sem virar um investidor travado? A resposta não é não sentir. A resposta é construir fricção. Fricção boa, um sistema que impede emoção de virar alocação. Primeiro, regra das duas camadas. Antes de colocar dinheiro, responda duas perguntas. Isso faz sentido na minha carteira mesmo se eu errar o time? Se cair 20% amanhã, minha vida muda ou só o meu orgulho? Se você não consegue responder com calma, você não tem tese, você tem pressa. Segundo, cheque de compatibilidade. Ativo não é bom ou ruim. Ativo é compatível ou incompatível com o seu sistema. Você tem reserva? Você tem proteção? Sua renda aguenta a volatilidade? Você está comprando para crescer ou para provar? O FOMO quase aparece quando o investidor quer provar para o mercado ou para alguém. Terceiro, limite de exposição por ansiedade. O grande estrago do FOMO não é entrar grande. Então você define um teto antes, quando você ainda está lúcido. Um teto que impede a euforia de virar concentração. Quarto, janela de espera, muito importante. A maioria das decisões ruins não iria sobreviver a 48 horas. Então você cria uma regra clara. Eu só executo essa compra depois de um dia útil inteiro. Se ficar olhando o gráfico sem procurar confirmação, só deixar a emoção esfriar. Porque se for oportunidade de verdade, ela aguenta um dia. Se não aguentar, talvez não fosse oportunidade. Talvez fosse ansiedade com roupa de estratégia. Agora, antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta que vale mais do que qualquer dica pontual. Quando você pensa nos seus investimentos, você está tentando construir patrimônio ou está tentando não se sentir para trás? Porque o mercado é mestre em te oferecer duas coisas ao mesmo tempo. Uma promessa de ganho e uma ameaça de exclusão. E quase todo mundo acha que está comprando a promessa, quando na verdade está fugindo da ameaça. O mercado não precisa te enganar. Ele só precisa te oferecer uma boa história no momento em que você está vulnerável. E vulnerabilidade no investidor não é falta de inteligência, é falta de sistema. No longo prazo, quem acumula patrimônio não é quem nunca sente o FOMO, é quem sente, reconhece e não obedece. E disciplina no fim do dia não nasce da força de vontade. Disciplina nasce de estrutura. E se esse vídeo fez você enxergar um padrão que você não tinha percebido ainda, deixa o like, porque isso é o tipo de conteúdo que, se chegar em mais gente, evita muito prejuízo emocional transvestido de oportunidade. E comenta aqui, qual foi a última vez que você sentiu FOMO no mercado? Só para eu entender se isso acontece mais em alta forte, em IPO, em cripto ou em ações de dividendos. A gente se vê no próximo editorial. Um forte abraço!